A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Dimael. Quero deixar uma palavra ao seu coração nesta tarde, que está em Gênesis 27, que vai dizer o seguinte, Gênesis 27, versículo 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele diz, eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E leva-os a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai e eu serei aos seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Amém, irmãos? Irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar nesta tarde sobre a bênção. A bênção que nós podemos receber e muitas das vezes a gente corre atrás da bênção. E quem não quer ser abençoado, né, irmãos? A gente quer ser abençoado de todas as áreas, de todas as maneiras. A gente quer ter um lar abençoado, uma casa boa, carro bom, um bom emprego. A gente quer passear com a família. A gente gosta de ser abençoado. Quem não gostaria de ser abençoado? Aqui, Esaú também, ele era irmão de Jacó, filhos de Isaque. Isaque era filho de Abraão. E quando Isaque já estava perto de se casar, Abraão falou com seu servo Eliezer que fosse até Harã, de lá buscasse uma mulher das filhas de Betuel para que se casasse com a sua filha. E assim foi Eliezer e buscou Rebeca e ela se casou com Isaque. E Isaque teve que orar por ela por 20 anos porque ela era estéril. Isaque, depois de ter orado por Rebeca, ela concebeu, Deus fez o milagre, e quando ela estava grávida, ela começou a questionar o Senhor, por que estou eu assim? Por que isso acontece comigo? Deus respondeu, é porque tem 2 nações no seu ventre, 2 povos se dividirão de você, o maior servirá ao menor. E assim aconteceu. Quando ela chegou o momento de ela dar à luz aos seus filhos, nasceu primeiro Esaú, que era cabeludo, e depois nasceu Jacó. E assim nasceu gêmeos, como Deus já tinha falado. E esses filhos, eles cresceram, e um certo dia, Jacó estava preparando uma comida, um ensopado de lentilhas, e Esaú era caçador, e ele estava ao campo, e ele nesse dia não conseguiu caçar nada, estava com fome, chegou até a tenda do seu irmão Jacó e pediu um pouco daquela sopa. E Jacó falou, se você me vender o seu direito de primogenitura, eu te dou um pouco dessa sopa. Esaú falou, mas o que me adianta esse direito de primogenitura? Estou quase à morte, estou quase morrendo. Aí Jacó falou, me jura, aí eu te dou. Aí Esaú jurou, ele não valorizou a primogenitura. O que era a primogenitura? A primogenitura era o filho mais velho, ou seja, era o direito de dupla porção da herança para o filho primogênito. E Esaú não valorizou aquilo que era de direito dele. E assim ele vendeu a sua primogenitura. Agora,
nesse texto, nessa passagem que a gente leu, é o momento onde Isaac já está velho e agora ele vai chamar seu filho Esaú. A Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú, porém Rebeca amava mais a Jacó. E por que que Isaac amava mais Esaú? Porque ele comia da caça que Esaú caçava e preparava para ele. E aí chegou o dia que Isaac envelheceu e ele falou: seu filho, vai ao campo e caça lá alguma caça e prepara para mim uma comida saborosa como eu gosto, para que eu te abençoe antes da minha morte. E assim Esaú saiu para caçar. Só que quando Isaac estava falando com Esaú, Rebeca escutou e ouviu aquilo que Isaac pretendia fazer. Pretendia abençoar Esaú. E Rebeca, ela amava mais a Jacó. Ela foi até ele e falou: meu filho, seu pai vai abençoar Esaú, vai lá, pega 2 cabritos para que eu prepare uma comida gostosa e você levar para o seu pai para que ele te abençoe. Aí pegou 2 cabritos, sua mãe preparou ali a comida gostosa para seu pai Isaac e deu nas mãos de Jacó e pegou os pelos, as peles dos cabritos e colocou na lisura do seu pescoço e nas mãos. E Jacó foi até Isaac. E quando chegou até Isaac, Isaac perguntou a ele: quem é que está aqui? Aí Jacó fala: é Esaú, seu filho. Ué, mas como você conseguiu apanhar essa caça tão depressa? É porque o Deus que o Senhor serve me abençoou e trouxe essa caça até a mim. Chegue mais perto, Isaac falou com Esaú, para que eu te apalpe e veja se é meu filho mesmo, Esaú. Jacó chegou até Isaac e ali ele foi apalpado, pegou ali nas peles dos cabritos e não viu que era Jacó. E assim Isaac abençoou a Jacó naquele dia. Logo em seguida que Jacó sai agora da presença de Isaac, chega Esaú com a sua caça, com sua comida preparada para receber a sua bênção. E quando ele chegou, falou: meu pai, aqui está a comida para que o Senhor coma e me abençoe. Falei: mas quem é você? Foi só Esaú, teu filho. Falei: mas quem foi aquele outro que eu acabei de abençoar? Não, pai, mas eu acabei de chegar agora. Falei: então seu irmão veio e pegou a sua bênção, e ele será abençoado, você será servo dele, você o servirá. E Esaú ficou com muita raiva, ficou irado, revoltado: pai, não tem nenhuma bênção para mim, me abençoe também, não sobrou nada para mim. Aí Isaac vai dizer: meu filho, eu já abençoei, não tem como voltar atrás, o seu irmão veio com sutileza e tomou a sua bênção. E Esaú ficou bravo, revoltado e falou consigo mesmo: meu pai vai chegar o dia da sua morte e eu vou pegar e vou me vingar de Jacó, matando ele. Isso levaram esses pensamentos a sua mãe Rebeca, que avisou a Jacó, seu filho, e falou com ele para que ele fosse até Arã, na terra de seu irmão Labão, e ficasse com ele alguns dias para que a ira de Esaú se aplacasse. E assim Isaac e Rebeca enviaram a Jacó a Padã Arã. E Jacó, indo de viagem para Padã Arã, chegou em um certo lugar e ali foi dormir. Ele pegou uma pedra daquele lugar e dormiu. E enquanto dormiu, ele sonhava, e no sonho tinha uma escada ligada da terra ao céu, e anjos subiam e desciam daquela escada, e ao topo da escada estava o Senhor. E no sonho Jacó viu ao Senhor, e o Senhor falou: eu te abençoarei, eu não vou te deixar até que tudo que eu tenho preparado para você se cumpra. E aí Jacó acordou daquele sonho e falou: meu Deus, Deus está nesse lugar, e chamou aquele lugar de Betel. A Bíblia diz que antes aquela cidade se chamava Luz, porém Jacó pegou aquela pedra e ungiu ela como coluna e chamou ali Casa de Deus. Por isso Betel significa Casa de Deus. E aí Jacó prosseguiu a sua viagem, chegou lá em Arã e ali chegou ao poço. Tinha uns pastores ali para dar água às suas ovelhas, seus rebanhos. E aí ele perguntou: vocês conhecem aqui Labão? E eles: sim, conhecemos. Ali vem chegando sua filha Raquel, que está com o rebanho. A Bíblia diz que Raquel era pastora. Isaac ali pegou
destapou o poço e deu água aos rebanhos, e beijou a Raquel ali, e chorou alegremente porque conseguiu chegar. E quando ele chegou ali, falou que era parente de Labão, sua filha correu até o seu pai e contou que Jacó era parente dele, tinha chegado de viagem. Aí Labão convidou Jacó para estar com ele, e a Bíblia diz que ele ficou um mês inteiro com Labão. E aí Labão contratou Jacó para que fosse trabalhar para ele. E aí, qual era o salário que Jacó queria receber? Aí Jacó falou: não, eu vou trabalhar para você 7 anos pela sua filha Raquel, porque ele estava apaixonado por ela. E assim foi. A Bíblia diz que os 7 anos foi pouco aos olhos de Jacó, pelo tanto que amava Raquel. E aconteceu que passou os 7 anos, agora chegou o dia do casamento entre Jacó e Raquel. E Labão, junto com seus filhos, preparou um grande banquete. E ali no final do banquete, Jacó entrou para a tenda para ali consumar o seu casamento. Só que Jacó achava que estaria casando com Raquel, mas no momento ali de consumar o seu casamento, Labão colocou ali a sua filha Leia, em algumas traduções Lia. E aí quando amanheceu o dia, Jacó viu que foi enganado, que o combinado era que ele se casasse com Raquel, mas Labão colocou lá na sua tenda a sua filha mais velha, Leia, e ele falou: aqui não tem esse costume de casar a mais nova antes da mais velha. Primeiro se casa a mais velha, depois a mais nova. Mas cumpra a semana desta, que depois eu te darei a outra, Raquel. E aí depois de cumprir a semana dos 7 dias, Jacó agora recebe Raquel como sua esposa e serve Labão por mais 7 anos. Irmãos, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Do jeito que Jacó ele enganou a Isaac, seu pai, para tomar a bênção de Esaú, agora ele está sendo enganado também por Labão. Ele combinou que daria Raquel como esposa, mas no momento ele deu Leia, sua outra filha mais velha. Mas aí Jacó continuou trabalhando para Labão. Primeiro trabalhou 7 anos por Leia, e depois trabalhou mais 7 anos por Raquel. E a Bíblia diz que Labão começou a prosperar muito por causa de Jacó. Labão cresceu em riqueza de gado, de servos. E só que Jacó falou com Labão: até quando eu vou trabalhar pelas suas filhas e não vou trabalhar para mim mesmo? Aí Labão falou: qual é o teu salário? Jacó falou: não, eu não vou, o meu salário vai ser, eu vou passar o rebanho e todo o gado, todo o cordeiro, todo o carneiro, todo o bode listrado, malhado, salpicado e moreno será o meu salário. Tudo que for branco será para mim roubo. E Labão falou: tá bom, que seja assim. Só que aí o que Labão fez? Labão foi, falou com os seus filhos, pegou os cordeiros, os bodes listrados, tudo que era listrado, malhado, salpicado, e falou com os seus filhos para tirar aquele rebanho até 3 dias de viagem. Ou seja, pegou tudo aquele rebanho que era salpicado, malhado, listrado e escuro, e levou 3 dias de viagem, e agora só ficou o rebanho branco. E agora, qual é o salário de Jacó? Nada. Só que Deus estava vendo o que estava acontecendo com Jacó. Em Jacó, em sonhos, ele via que as ovelhas, as cabras, quando vinha beber ali nas pias, ele viu que os cordeiros que cobria, os bodes que cobria o rebanho, era listrado, malhado e morenos. Isso ele viu em sonho. Aí o que ele fez? Ele pegou uma vara e fez risca naquela vara e colocou diante do rebanho. E quando o rebanho vinha beber, ele colocava as varas e davam cria listrada, malhadas e salpicadas. E assim ele fez por muitos dias
Quando vinha um rebanho fraco, ele não colocava as varas. Quando vinha aquelas ovelhas bonitas, cabras bonitas, gordas, fortes, ele colocava a vara e elas concebiam olhando para a vara e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Irmãos, vocês estão percebendo que o gado era todo branco e está saindo com crias todos malhados, listrados e morenos, salpicados, porque Deus, ele viu o que Labão estava fazendo com Jacó. Ele estava enganando a Jacó. Aí a gente pergunta, mas bem feito, Jacó, ele enganou seu irmão Esaú, e agora ele está pagando. Sim, irmãos, Jacó, ele errou de ter enganado seu irmão, de ter mentido, de ter se passado pelo seu irmão, mas não quer dizer que quando a gente erra, que não há perdão, não há misericórdia de Deus para nos perdoar, para mudar a nossa vida. Às vezes a gente hoje está pagando por erro que a gente cometeu lá no passado. Só que tem pessoas que eles são tão orgulhosos, são tão rebeldes, são tão maus, que eles plantam e na hora de colher eles não querem colher. Aí, além de não querer colher, eles querem pagar o mal com o mal, e não funciona dessa maneira. Deus, ele é justo. Então, o mal que Jacó plantou, o mal que ele fez, ele está colhendo. Só que Deus falou ali, quando ele teve aquela visão da escada, que ele não deixaria Jacó até se cumprir todo o propósito na vida de Jacó. E assim aconteceu. Jacó, vendo que Labão já não era igual antes aos olhos deles, porque Jacó começou a enriquecer muito depois que Deus começou a abençoá-lo, porque ele teve muito rebanho, camelos, vaca de leite, ele teve servo, o homem que ficou grande, Deus foi dando a Jacó. E Jacó já estava 6 anos servindo a Labão, e agora ele já era um homem rico, próspero. Os filhos de Labão começam a ficar com inveja. Olha, Jacó tirou tudo que é do nosso pai. E aí Jacó, percebendo, Deus falou com ele, ó, volta a ter a terra dos seus pais, porque eu te abençoarei mais ainda. E assim Jacó conversou com as suas esposas. Ali já tinha por volta de 11 filhos, só ainda não tinha nascido Benjamim, Raquel estava grávida. E assim eles saíram ali fugidos. Labão foi até o alcance dele, depois de 7 dias alcançou eles fizeram um concerto, uma aliança, e Jacó continuou a viagem. Quando Jacó continuou a viagem, ele estava com medo, muito medo, de encontrar Esaú, porque havia 20 anos que ele tinha fugido para Harã e não tinha visto mais Esaú. E aí ele começou a falar com Deus que ele estava com medo, estava tremendo de medo de encontrar seu irmão, que Deus tinha prometido proteger ele, de guardar com ele, de ser com ele, e que ele livrasse da mão de Esaú. E aí Jacó pegou suas esposas, seus filhos e passou ali pelo val de Jaboque, mas ele mesmo ficou para trás, e naquela noite a Bíblia diz que ele lutou com o anjo do Senhor durante toda a noite. Ali lutava Jacó com aquele homem, e o anjo ali não pôde prevalecer contra Jacó, e quando o sol estava para nascer, aquele anjo ali, o Senhor, pegou na juntura da coxa de Jacó e conseguiu vencer a Jacó. E a Bíblia diz que quando o anjo estava querendo subir, voltar para Deus, voltar ao céu, e Jacó ali lutando com ele, e ele querendo subir, o sol já está amanhecendo, o anjo disse, Jacó falou assim, eu não te largarei enquanto você não me abençoar. E aí o anjo, o Senhor, vai perguntar a Jacó, quem é você? Aí Jacó vai dizer, meu nome é Jacó. Mas por que que o anjo perguntou a Jacó quem era ele? Lembra lá que quando Isaac perguntou quem era ele, que ele falou que era Esaú? Então, irmãos, tudo que a gente faz, a gente pode mentir aos homens, mas diante de Deus não tem como mentir. Não temos como esconder nada diante de Deus. Tudo que a gente faz, Deus está vendo e Deus vai pedir conta. E aí quando Jacó fala, eu sou Jacó, aí a gente poderia pensar, agora Deus vai
castigar Jacó, agora Deus vai corrigir Jacó, agora Deus vai pegar pesado com Jacó. Jacó já estava pagando, já tinha pagado os erros que ele tinha cometido, já tinha colhido a plantação que ele tinha feito. E aí o anjo vai dizer: você não se chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque pai de multidões você vai ser. Eu vou abençoar você e você vai ser grande. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque Deus é Deus misericordioso. Deus, ele sempre nos perdoa desde que nós nos arrependemos. E aí Jacó vai mancando para se encontrar com Esaú, e ele estava muito medo de encontrar seu irmão, e Esaú fica sabendo que Jacó estava voltando para ali a sua terra, e ele organizou ali 400 homens para ir de encontro a Jacó. E Jacó separou alguns bandos ali seus servos com bandos de animais. Ficou ali com ovelhas, bodes, camelos e vacas, boi, e ele separou. E quando Esaú vinha ao encontro de Jacó, cada vez que ele chegava a um bando de gado ali, ele perguntava: quem são esses, de quem são, para onde vão? Aí é do meu senhor Jacó, é para um presente para o senhor Esaú. E assim todo o bando, Esaú foi passando, e todos eles, o servo foi dizendo a mesma coisa, a mesma palavra, até o momento que chegou Esaú encontra Jacó, e Jacó, vendo Esaú, ele passou na frente ali da sua família, suas esposas, seus filhos, e quando ele avista Esaú, ele se prostra, e até encontrar os dois de frente um com o outro, Jacó se prostra por 7 vezes, e aí quando chega ali o momento de se encontrar, os dois se abraçam, Esaú agarra ali no pescoço de Jacó, e os dois choram, e Jacó pede perdão para Esaú, e foi tudo bem, ficou tudo bem, porque Deus estava com Jacó. Mas o que nós aprendemos nesta passagem, nesta história, é que não adianta a gente querer ser abençoado fazendo do jeito errado, do nosso jeito, da nossa maneira. Deus tinha prometido que o menor serviria o maior. Não precisaria Rebeca pegar, enganar, ajudar Jacó a enganar seu pai para ser abençoado, porque Deus já tinha falado que ele ia ser abençoado, que Deus abençoaria Jacó, que ele seria maior que Esaú. Aqui nós aprendemos que a promessa de Deus sobre a nossa vida, ela vai se cumprir no momento certo. Não precisamos fazer nada para que ela nos alcance. Precisamos ter paciência e esperar e ser fiel e não pecar, não ficar quebrando princípios. Para você ver, Jacó, ele mentiu. Esaú, ele não valorizou aquilo que estava à sua mão. Primeiro ele vendeu o direito de primogenitura, porque ele não valorizou. E aí, às vezes, mas Deus rejeitou Esaú, por quê? Porque Esaú não valorizou aquilo que era pequeno. E aí, muitas das vezes, a gente também recebe de Deus presentes todos os dias, irmão. A gente, só de estar vivo, só de estar respirando, a gente, só de estar alimentando, falando, andando, a gente recebe de Deus um dom, que é a vida, um presente. E aí, às vezes, a gente não agradece a Deus porque a gente amanheceu falando, porque a gente amanheceu conversando, a gente amanheceu andando, a gente amanheceu alimentando, a gente pode fazer a nossa necessidade, e aí a gente faz o quê? Reclama, murmura, questiona a Deus, até xinga, fala palavrões, amaldiçoa os outros, mente. E aí, quando a gente não valoriza o simples, que para muitos é simples, mas para quem entende é essencial, é algo maravilhoso, a gente não valoriza. E aí, quando a gente precisa de uma bênção maior, de uma bênção, ou seja, uma casa, um carro, um bom emprego, uma empresa, fazer uma viagem, a gente questiona a Deus, fala: mas o Senhor não me ama, o Senhor não me está vendo, por que o Senhor não me abençoa?
Mas a gente vive desagradando a Deus, vive sendo ingrato e quer ser abençoado. Foi Esaú. Esaú foi isso que aconteceu com ele. Jacó, ele mentiu mesmo, ele fez errado, mas ele pagou por tudo que ele plantou. E ele não só pagou, ele tá, além de colher o que ele plantou, ele, quando estava ali encontrando com aquele anjo, que o anjo pergunta a ele quem era ele, que ele falou que era Jacó e Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó vai reconhecer que naquele momento ele foi salvo. Então, quando ele encontrou com Deus ali, ele foi salvo. Ele entendeu o que é que temos que fazer quando a gente encontra Deus de verdade. Então, ele encontrou com Deus ali, ele reconheceu que era pecador e ali ele foi até Esaú, seu irmão, e pediu perdão e Deus abençoou Jacó. Assim também como quer abençoar eu e você, mas para isso precisamos aprender com a palavra de Deus a não errar. E quando errarmos, saber que a recompensa vem, que a colheita vem. Então, plante coisas boas para você colher coisas boas. Se você e eu plantarmos coisas ruins, nós vamos colher coisa ruim. Mas lembre, se você já plantou errado, Deus sempre ele é misericordioso e quer nos perdoar. O que precisamos é nos arrepender, porque sempre que nós arrepender de verdade no nosso coração e não fazer mais, o Senhor sempre nos perdoa. Amém, irmãos? Essa palavra que o Senhor deixou para você nesta tarde, que ela possa fazer sentido na sua vida. Você está precisando de uma bênção, de uma porta aberta, de comprar uma casa, de comprar um carro, de fazer uma viagem, ou de abrir uma empresa. Eu não sei o que você precisa, ou de uma cura. Deus, ele quer te abençoar. Ele quer abençoar todas as pessoas. Eu poderia chegar falando aqui, não, Deus quer te abençoar, Deus tem uma bênção para você, Deus está com você. Ele está mesmo, ele quer mesmo, mas a gente tem que observar alguns princípios da palavra. Por isso, muitas das pessoas, a bênção não chega, e a bênção até às vezes retarda, porque a gente desobedece a alguns princípios. Precisamos andar segundo a palavra de Deus para que a bênção nos alcance. Aí quando a gente observar os princípios, a gente não vai ficar angustiado, preocupado, correndo atrás da bênção, não. A bênção vai correr atrás de mim e de você. É assim que funciona com Deus. Amém? Deus abençoe, que Deus possa te abençoar nesta tarde com grandes bênçãos, em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe a todos.